Tema de hoje, visão celestial. Nunca os homens foram tão carnais como têm sido nos dias atuais. Como as pessoas vivem na carne hoje. Como as pessoas têm uma ligação forte com as coisas deste mundo aqui. O mundo hoje, ele além de aprisionar alguns, ele está iludindo outros. Nunca as pessoas foram tão ligadas ao mundo a ponto de viverem, por exemplo, o que nós vivemos hoje, não só aqui na nossa comunidade, mas em muitas igrejas. Pessoas que não têm o mínimo interesse de estar na presença de Deus. Glória a Deus pela tua vida que está aqui. A verdade é que os homens, por serem muito carnais, os homens hoje eles estão cada vez mais ligados neste mundo. E, baseado na Bíblia, quem é cristão, quem entende, lê, estuda a palavra, sabe que, ou pelo menos deveria saber, que no dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, neste dia nossa vida nasceu, nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida. Por isso que é importante o batismo, por isso que é importante reconhecer Jesus como Salvador. Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe um estilo de vida, e é isso que difere das religiões. As religiões, elas aprisionam, elas dividem, elas matam, elas enganam, elas cegam. Jesus, ao contrário disso tudo, veio e trouxe um estilo de vida. Ele foi o exemplo de Deus para a humanidade. Se você quer agradar a Deus, é só você olhar para Jesus e praticar o que Ele ensinou. Na verdade, Ele ensinou e praticou. Por isso é que Jesus Cristo não é, para mim, pelo menos, considerado uma religião. Jesus Cristo difere em vários pontos de outras religiões. Jesus Cristo não veio para te aprisionar, apesar de Paulo dizer que no dia que nós temos Jesus como Senhor, nós somos como escravos, Ele é o nosso Senhor. Mas Ele é o nosso Senhor, Ele manda em nós porque nós, por vontade própria, nos submetemos a Ele. Diferente de religiões que enganam dizendo o seguinte: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo outro. Longe disso. Jesus, no dia que Ele estava conversando com os seus discípulos, Ele disse: se vocês quiserem vir após mim, toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo e me segue. A gente tem falado bastante sobre esse texto, porque Jesus deu esse ensinamento. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo ou a servi-lo. Jesus simplesmente trouxe salvação. Agora, para ter esta salvação deste mundo aqui, é preciso nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. E quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, é porque temos entendimento que somos pecadores. E por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados a viver a eternidade longe de Deus. Então, para viver a eternidade perto de Deus ou diante de Deus, nós reconhecemos Jesus como Salvador. O seu perdão vem sobre as nossas vidas, e quando nós somos batizados, naquela fração de segundos de descermos as águas e sermos levantados, nós nascemos de novo. Nós temos uma vida nova, os nossos pecados são perdoados. A partir dali, a gente começa a viver uma vida espiritual. A vida que o homem não tinha desde quando Adão pecou. Adão, ele tinha vida espiritual, ele tinha visão celestial, ele encontrava-se com Deus, ou Deus se encontrava com ele toda a tarde. Ele via, ele tinha relacionamento com Deus. Mas por causa do seu pecado, infelizmente, Deus o tirou daquele lugar e ele passou a viver como homem carnal. Apesar de ele se lembrar de Deus, apesar de ele ter relacionamento com Deus, era bem limitado. Jesus veio e, como diz o texto, a palavra de Deus nos ensina que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aquilo que separava, o homem de Deus, por causa da santidade de Deus, ele se rasgou. Agora o caminho está aberto porque Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Quando a gente entende isso, a gente passa a ter visão espiritual ou celestial. A gente passa a viver uma vida diferente daquilo que nós vivíamos.
Pelo menos deveria ser assim, como eu disse no início. Mas a verdade é que hoje a gente vê na igreja e nas pessoas que se convertem, ou pelo menos dizem que se convertem, nós vemos hoje as pessoas muito ligadas às coisas deste mundo. Muito ligadas. As pessoas hoje, elas têm um pouco de relacionamento com Deus, mas é muito superficial, é muito limitado a domingos, a quando se vai na igreja, a em casa quando se ora, são poucos minutos. Para ler a Bíblia, as pessoas, a maioria não se dedicam para ler e estudar, comer, absorver a palavra, e por isso a gente vive numa geração de pessoas que são tanto carnais. Pessoas que querem ir para o céu, mas elas querem primeiro sugar e viver tudo de bom que tem nessa terra. Então trabalha-se muito, mata-se, luta-se para ter as coisas e tal, sendo que a palavra de Deus nos mostra que isso viria de Deus de uma forma graciosa sobre as nossas vidas. O problema é ter essa tal visão celestial. Na Bíblia tem vários exemplos de homens que tiveram essa visão celestial. Um deles foi Eliseu. Para quem conhece a história da Bíblia, Eliseu, um belo dia, ele saindo de sua tenda, diz o texto, o seu moço, ou o moço que o servia, estava do lado de fora, atônito, apavorado, porque ele tinha um exército que estava cercando todo o lugar que ele estava ali. Esse exército foi mandado por um dos reis da época para prender Eliseu. Esse rei queria atacar Israel, mas quando ele pensava, ele armava um esquema, Eliseu recebia a revelação de Deus, mandava um mensageiro falar para o rei, cuidado, porque o rei tal vai atacar vocês por tal lugar, ou de tal forma. Quando se descobriu isso, ele mandou um exército ir atrás de Eliseu. E é interessante que o jovem que o servia estava ali atônito, estava ali preocupado, estava ali batendo joelho com o joelho. E ele olha para o seu senhor e fala assim, Eliseu, olha o tamanho desse exército. E Eliseu tinha um relacionamento com Deus tão maravilhoso, ele tinha esse contato com Deus, que ele viu coisa que muitos de nós capazes de passar a vida toda nessa terra e jamais veremos. Ele viu o exército celestial, ele sabia do Deus que estava com ele, ele confiava plenamente em Deus. Tanto que ele ora pelo moço e diz assim, Deus abre os olhos dele para que ele veja. E aí o texto diz que os olhos daquele jovem se abriram e ele viu aquele exército celestial ali, pronto para defender o servo do Senhor. Interessante que para você chegar nesse nível, você precisa ter um relacionamento com Deus. A gente precisa ser mais espiritual e menos carnal, se você me entende nesta noite. Quando nós vivemos muito na carne, a gente não tem muito tempo para ler Bíblia, a gente não tem muito tempo para orar, a gente não tem muito tempo para se aprofundar na presença de Deus. A gente tem tempo, mas esse tempo é limitado, esse tempo é restrito. E a gente, por causa dessa restrição que nós mesmos determinamos, a gente não cresce, a gente não desenvolve espiritualmente. E o desejo de Cristo, de Deus para as nossas vidas, é que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente tenha essa visão. Porque, meu irmão, num tempo em que a gente vive um tempo de crise, um tempo de dificuldade, só quem tem essa visão espiritual, essa visão celestial, para acreditar que mesmo em tempos de crise, de dificuldade, Deus, o nosso Pai, cuida da gente, pode fazer coisas infinitamente maiores daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa. Mas para isso acontecer, tem que ter uma vida espiritual. Não adianta a gente ficar vindo só à igreja, vivendo momentos, pequenos fragmentos de espiritualidade, se a maioria das questões que nós vivemos diariamente, a gente está longe de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E olha, meus irmãos, eu posso te garantir isso pela Bíblia. Deus, Ele quer te dar uma visão celestial daquilo que Ele tem para você. Paulo cantou a bola, se me permite essa expressão. Paulo disse o seguinte, teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam.
E olha, meu irmão, eu amo a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu amo a Deus. E eu sei que Ele tem sempre coisas para superar as minhas expectativas. Por isso que eu tenho buscado a cada dia viver isso. Não só pregar isso, mas viver isso. Nos dias de hoje é difícil você ter uma visão celestial, uma visão espiritual. Porque as pessoas hoje estão descrentes. Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar. As pessoas estão descrentes hoje do que Deus pode fazer, elas querem resolver do seu jeito. Elas não têm mais paciência de esperar no Senhor. Elas não têm mais paciência de buscar no Senhor. E nós precisamos entender que nós temos um Deus que está no controle de tudo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está no controle de tudo, inclusive da minha vida e da tua vida. Nada escapa à mão de Deus. Deus é poderoso. Por isso que em alguns textos, 2 deles que eu escolhi aqui para a gente ler, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Isaías, capítulo 6, porque Isaías, o profeta, ele teve uma visão espiritual tão fantástica que mudou a vida dele. Ele mesmo, inclusive, relata na escrita Isaías, capítulo 6. Se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. Deus é bom estar aqui, nós não estamos num velório, tá? Nós estamos na presença de um Deus vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Veja que interessante esse relato. A partir do versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, e Uzias era primo de Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, se você ficar de boca fechada, por causa dos teus problemas, dificuldades, se você não tem motivos para glorificar a Deus, não importa, porque existem milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, clamando e dizendo ao Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então nós podemos fazer parte desse coro e glorificar ao Senhor. Versículo 4, Isaías relatou o seguinte, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me. Só até aí. Interessante esse texto, porque imagina a visão celestial que Isaías teve. Imagina você olhando para o céu, ou céu azul, ou céu estrelado, ou o céu cheio de nuvens,
Ou o céu naquela época de frio, que está cheio de nuvens, aquelas nuvens cinzentas, de repente você está olhando, de repente você tem uma visão, os teus olhos são abertos, você consegue enxergar lá no alto, Deus assentado no seu trono de glória. Deus é santo, Deus é poderoso. A Bíblia relata que o seu trono está além das nuvens. Ele está sentado no seu trono de glória. Existem milhares de milhões de anjos, arcanjos, serafins, querubins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A orla do manto, do vestido de Deus ou da roupa dele está espalhada pelo templo, enche o templo, a glória dele sendo manifesta. De repente Isaías vê aquilo e ele fala: não é possível. Como é que pode um cara que tem os lábios impuros, que vive no meio de pessoas que têm lábios impuros, ter essa visão? Eu vou acabar morrendo. Porque ele sabia que Deus era santo. E na sua vida carnal, nos seus pecados, ele não teria essa condição de ver Deus, de estar na presença de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus pede um anjo, o anjo vem, tira uma tenaz com ela, toca na boca de Isaías, purifica os seus lábios. O texto mesmo diz que os seus pecados são perdoados, e a partir daquele momento ele passa a ter uma nova vida. Aquilo mexeu tanto com ele, mas mexeu tanto, mudou tanto a vida dele, que ele chega e responde assim: Deus, envia-me a mim. O Senhor está precisando de alguém para falar do teu amor, da tua misericórdia? Pode me enviar. Porque quando Deus, e é por isso que eu defendo essa tese aqui na nossa comunidade, quando nós temos um encontro real com Jesus, a nossa vida muda, os nossos conceitos mudam, as nossas ideias elas são diferentes, as nossas ações são diferentes, a gente passa a viver uma outra vida. Isaías, ele quando viu isso, quando ele teve essa visão, ele falou: não, minha vida mudou, a partir de agora a minha vida é outra. Conta-se até a história aqui, a história paralela da Bíblia, que por Uzias ser rei primo, Isaías tinha uma vida assim, regalada, uma vida de conforto, ele vivia naquela zona de conforto, dizem alguns historiadores bíblicos. Se é verdade eu não sei, eu já li sobre isso. E por conta disso, quando o rei, seu primo, morre, ele pensa o seguinte: perdi a minha boquinha, e agora? Justamente nessa hora ele tem essa visão celestial. E aí realmente a vida dele muda. Ele fala: a partir de agora, Senhor, envia-me a mim, eu estou do teu lado, conta comigo para aquilo que der e vier, porque a minha vida mudou, eu vi a tua glória, eu me senti um nada, porque os meus pecados me acusaram, mas o Senhor teve misericórdia, veio, perdoou os meus pecados. Então, Senhor, eis-me aqui, envia-me. O outro que teve uma visão maravilhosa dessa foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a visão que ele teve foi tão marcante, tão tocante, que, segundo a história, ele era um cara que perseguia, ele era um cara religioso. Ele achava que a religião dele, a religião dos judeus, dos judaístas, era a religião certa. Então, porque ele tinha sido ensinado desde criança a viver aquilo, ele, quando ouviu falar do movimento chamado Evangelho, Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Messias que estava para vir veio, e ele trouxe um estilo de vida diferente, Paulo falou: não, como muitos judeus até hoje falam: não, o Messias ainda está por vir. Eles não aceitavam, Paulo também não aceitou. Ao contrário disso, Paulo, ele conseguiu, junto aos líderes daquela época, daquelas igrejas, conseguiu autorização para perseguir os cristãos. E no livro de Atos, capítulo 2, como a gente viu semana passada, a igreja crescia, a igreja se desenvolvia, a igreja ia alcançando centenas, milhares de pessoas. Até que cresceu tanto que o diabo falou: opa, espera um pouquinho, preciso barrar isso. E quando ele começou a querer limitar o crescimento, ao contrário de muitos cristãos dos nossos dias, os cristãos daquela época, quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, mais a igreja ia para frente. Interessante isso. E naquele tempo, Paulo era um dos perseguidores. Paulo acompanhou a morte de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra, que convertia pessoas ao cristianismo.
Paulo, ele vê em cima de um monte a acusação mentirosa contra Estevão. Ele vê Estevão sendo apedrejado. As pessoas vão aos pés de Paulo e depois falam, tá aí, ó, é daquele cara lá que tá certo, beleza, fechou. Aquele ali era para acontecer, isso aconteceu. Paulo era um destes. Mas um belo dia, diz o texto, que ele estava indo para uma outra cidade perseguindo cristãos. No meio do caminho ele tem uma visão celestial. E naquele dia a vida de Paulo mudou. De perseguidor ele passou a ser perseguido. De um homem que era cego espiritualmente, ele precisou ficar cego, Deus abriu os olhos dele e depois abriu os olhos espirituais. A vida de Paulo depois daquele dia nunca mais foi a mesma. Ao contrário, dizem os historiadores bíblicos também que o que Paulo fez no seu ministério até o fim de sua vida, os outros 12 juntos não chegaram perto do que Paulo fez. Porque Paulo ele pregou a palavra, abriu igrejas, consagrou pessoas, resolveu questões do cristianismo, das igrejas, escreveu várias cartas que foram transformadas nos livros que nós acompanhamos hoje. Foi um cara que trabalhou incansavelmente. Depois de ser tão dedicado, foi perseguido, passou por várias tribulações, passou por fome, passou por dificuldades, por enfermidades, por agressões, por desprezo, passou por açoites, prenderam ele injustamente, mentiram contra ele, levaram ele preso para um determinado lugar. Naquele momento que ele estava no navio, o navio afunda, o navio bate numa grande pedra, arrebenta-se tudo. Ele, por causa da unção de Deus, da visão espiritual, Deus falou, vai acontecer isso, mas não se preocupe que não vai morrer ninguém. Ele tinha avisado o timoneiro lá, tinha avisado o capitão do navio, não vamos porque virá uma tempestade, mas eles dizem, não, mas nós somos os caras que entendemos de tempo. E no meio do caminho aconteceu isso, ninguém morreu, foram para uma ilha, naquela ilha onde eles estavam lá, Paulo, ele vai acender o fogo, vem uma cobra, pica Paulo, e o pessoal fala assim, poxa, existia aquela crendice popular, né? Quando o cara escapa da uma aqui, se ele tem uma condenação contra a vida dele, acontece ali. Eu até citei aqui já de manhã, falei o seguinte, quem já assistiu aquele filme Pré-Munição, sabe do que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa escapa da morte, fala, ufa, escapei. Ele dá outro passo, vem, e morre. É incrível como acontece. Havia essa crendice na época. As pessoas acreditavam o seguinte, quando o cara escapa de um e no outro acontece isso, é porque ele está condenado. E eles viram Paulo sendo picado por uma cobra, era uma cobra venenosa, falaram, pronto, Paulo vai morrer. Esse cara aí é aquele cara condenado. Só que foi passando o tempo e não aconteceu nada com Paulo. Quando ele acendeu o fogo e estava ali no meio das pessoas, as pessoas falaram, nossa, esse cara é um Deus. Ele falou, não, eu não sou um Deus, mas eu sirvo um Deus vivo e poderoso que mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês. E diz o texto que lá naquela ilha, Paulo conseguiu alcançar várias pessoas pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, numa das ocasiões que ele estava preso em Jerusalém, ele estava prestes a ser levado para Roma. Roma era o destino final dele. Ele ainda passou lá em Roma muito tempo preso, mas ainda assim, depois de um tempo ele foi julgado, ele foi esquecido, ele alugou uma casa, ele pregava o Evangelho, enfim. Mas nesse tempo de ir para Roma, nessa viagem que ele estava preso em Jerusalém. Ele foi perseguido pelos os fariseus lá, os próprios caras que no passado apoiavam ele, o perseguiram, inventaram alguma coisa para que ele fosse preso. E ele estando preso, tinha um rei da época, um rei acho que é Festo. Esse rei, ele tinha ouvido Paulo e Paulo disse, escuta, eu só preguei o evangelho de algo que eu creio. O rei o ouviu e disse, olha, não quero saber quem vai resolver o teu problema, já que você apelou, é lá Pilatos, é lá o mandatário, o imperador de Roma da época. Aí ele falou, tá bom, aí veio um rei chamado Agripa, que era amigo desse rei lá, esse rei que comandava o exército romano lá em Jerusalém,
Ele foi visitá-lo e na conversa ele falou, tem um cara aqui que vive falando, e os caras estão perseguindo ele, o cara está preso, ele está para ir para Roma para ser julgado lá pelo imperador. Porque ele está aqui, ele só fica falando coisa de Jesus e tal, o povo está por aqui com eles. Ele falou comigo, eu não vi nada de errado. Que tal se você o ouvisse? Interessante que Paulo foi diante desse rei Agripa e falou com ele. Veja o relato, vamos ler juntos, Atos capítulo 26. Glória a Deus, Deus é bom. Atos capítulo 26. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Atos capítulo 26, a partir do versículo 1 diz o seguinte: então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Versículo 2 ele disse: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. 3, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Versículo 4 ele diz: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. 5, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Versículo 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Versículo 8. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir até cidades estrangeiras para persegui-los. Versículo 12, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. 13, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. 14, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. 15, então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. 16, agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. 17, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 19, Paulo continua na sua defesa e ele diz assim: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia,
e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. 21, por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. 22, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. 23, e último, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Só até aí. E se você continuar lendo, você vai ver o seguinte: não adiantou nada. Esse rei Agripa falou assim: ó, meu filho, isso aí é um problema que tem que resolver o imperador de Roma. Ouvi você, legal, você falou. Mas é interessante que Paulo, ele podia ser aqueles crentes carnais do século 21, que reclama de tudo, que já desistiu de tudo, que está assim fraco. Ele podia ter falado: por que eu vou gastar da minha saliva para falar com outro rei, que eu já falei com fulano, Beltrano, já falei com o rei aqui, esses caras não me dão ouvido, por que eu vou ficar falando com outro? Que Deus tenha misericórdia. Mas ele teve uma oportunidade de dar o testemunho para um outro rei. E nessa oportunidade, ele falou de Jesus. Ele disse: eu conheci alguém que mudou a história da minha vida. A visão celestial que eu tive, eu não pude resistir. Aquilo mexeu comigo, aquilo mudou a minha vida. A partir daquele dia, a minha vida agora é outra. Tudo bem que o rei olhou para ele e falou assim: não tem problema nenhum, você não quer me dizer nada. Mas na vida de Paulo, a vida dele mudou. Mudou tanto que ele passou a viver uma vida espiritual, ele passou a ter uma visão espiritual. Tem textos de Paulo, eu vou citar alguns aqui, mas tem outros textos de Paulo que você começa a analisar, a se aprofundar. Numa ocasião, Paulo escreve, não está aqui, eu me lembrei agora, não está aqui nos que eu quero postar aqui no telão, mas numa ocasião, Paulo, ele escreveu o seguinte: ele chegou a ir num lugar assim nos céus, que acho que até Paulo ninguém foi. Ele teve uma visão celestial, um contato com Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que ele diz o seguinte: poxa, aquilo ali foi uma visão de Deus tão maravilhosa para mim, inclusive para eu não ficar me achando, Deus ainda permitiu que eu tivesse um espinho na carne para me lembrar que eu sou humano, que eu preciso da graça e da misericórdia dele. Eu falei: Senhor, me livra disso. Ele falou: Paulo, a minha graça te basta, tá bom, filho? Fica na tua, eu te dei essa capacitação, você chegou aqui, ótimo, viu? Mas continua aí me servindo. E é interessante que Paulo, ele tinha um desejo tão grande, na sua escrita, você vê isso. Ele tinha um desejo tão grande de estar com Deus, que numa de suas escritas, um dos textos que ele escreveu, ele disse o seguinte: Senhor, eu quero estar contigo. Tudo bem que eu estou aqui, estou sendo útil, estou pregando, estou falando, mas na verdade, Senhor, eu gostaria de estar contigo, porque estar contigo é muito melhor do que estar aqui nessa terra. Viver o que a gente vive aqui, a desprezo de pessoas querendo se passar uma por cima das outras, espera um pouquinho, eu prefiro estar na tua presença. Mas ainda assim ele diz: mas eu estou aqui, Senhor, para te servir. A minha vida pertence a ti, Senhor, usa-me a mim, eu estou aqui. Interessante, meus irmãos, que, por exemplo, na escrita de Paulo para a igreja de Éfeso, acompanhe aqui no telão, Efésios capítulo 2, Paulo diz o seguinte para aqueles irmãos: irmãos, versículo 1 de Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3 ele disse: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. De que forma? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Aí ele diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, todavia,
Deus que é rico em misericórdia, e Deus é rico em misericórdia. Nas Lamentações de Jeremias ele escreveu: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é por isso que nós não somos consumidos, porque nós temos um Deus que tem misericórdia. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. E ele diz: todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, Deus te ama também, não esquece, viu? Deus te ama. Você pode até não acreditar, mas Deus te ama. Deus te ama. Você que está pela rádio aí, Deus te ama. Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Versículo 7 ele responde: para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que Paulo está falando aqui para o pessoal da igreja de Éfeso? E serve para a gente. Versículo 6 aqui é fantástico, ele diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmão, imagina essa visão, você sentado num lugar celestial. Por isso que eu insisto aqui na nossa igreja, pena que a maioria talvez ainda não entendeu, e espero que hoje Deus te dê uma visão celestial a ponto de você entender isso. Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma vida espiritual. Nessa nova vida espiritual, Deus nos quer capacitar com ouvidos espirituais para ouvir a sua voz, visão espiritual para ver aquilo que ninguém está vendo, e também fé suficiente para a gente falar o que ninguém fala. Que hoje só se fala em crise. A crise está no Brasil, a crise está no mundo, a crise está ali, a crise está aqui, a crise está acolá, a situação está muito difícil. E nós, como cristãos, a gente tem que aprender a falar o contrário disso. Afinal de contas, nós temos uma visão celestial que Deus nos deu, a gente vê aquilo que ninguém vê. E se você olhar na Bíblia, você vê, por exemplo, Elias. Elias, ele começa a orar, fala para o seu moço: escuta, vai lá ver se tem nuvem de chuva. Ele vai lá e volta: tem não. Vai na segunda vez: tem não. Ele continua orando: vai lá: tem não. Quarta, quinta, sexta. Na sétima vez, o moço que servia a Elias, ele olhou e falou assim: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, lá longe. Elias falou para ele: então desce a montanha, fala para o rei aparelhar o carro e ir embora, porque vai vir uma grande chuva, Deus vai mandar chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Só que quando o moço viu, ele não viu nada, ele viu uma nuvenzinha. Mas quando você tem visão espiritual, você vê o que ninguém vê. Se você olhar para a Bíblia, Isaac, ele viu o que ninguém viu. Quando Deus falou para ele: fica aí, nesse lugar de seca, planta aí, porque se você tiver fé, se você confiar em mim, mesmo em tempo de crise, em tempo de seca, se você tiver aí, se você plantar aí, eu vou te abençoar. Não foi isso que Deus falou para Isaac? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? O que Isaac fez? Não sei não. A crise está muito forte, a situação está difícil,
Eu acho melhor eu fazer que nem meu pai, ir lá para o Egito, porque o Egito era um lugar abençoado, a crise está muito grande. Onde já se viu plantar num lugar seco? Não dá não, Deus. Ao contrário disso, a Bíblia diz que Isaac foi e plantou. E depois de um ano, a cada semente que ele plantou, ele colheu 100 frutos de cada semente. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É só a gente acreditar. Mas para a gente acreditar, a gente precisa ter visão espiritual. Por isso que Paulo fala assim, Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. E eu já citei aqui, por exemplo, a águia, o Isaías, ele compara aquele que serve a Deus, aquele que confia em Deus como a águia. Porque diferentemente dos outros pássaros ou aves, a águia, quando chove, quando arma o tempo, todos os outros pássaros, eles vão para debaixo da árvore procurar um abrigo. Por quê? Porque se molhar as penas deles, eles caem, eles não têm força, eles caem. Então, quando tem uma ameaça de chuva, ele já se esconde. A águia é diferente. A águia, ela sabe por instinto que acima daquelas nuvens, daquela chuva, acima disso, e quem já andou de avião aqui para outros lugares sabe o que eu estou falando, que de repente está aquele tempo fechado, o avião assim vai, passa no meio das nuvens, chega lá em cima, você vê o sol, um negócio maravilhoso. Já tiveram essa experiência? A águia sabe disso, é instinto dela. Por isso que Isaías compara aqueles que confiam no Senhor como a águia, porque eles alçam voos altos. E sabe por quê? Porque ele tem uma diferença, a águia tem uma diferença. Ela, quanto mais esforço faz voando alto no meio da tempestade, cria-se no meio das suas penas um azeite, um tipo de óleo, que faz com que a água bata e escorra. Ela é uma das únicas, se não a única ave que consegue ir alto do jeito que ele vai, passa no meio das nuvens, porque ela sabe que lá em cima existe a bonança. Que lugar que é esse aqui? Eu imagino que seja as regiões celestiais que Paulo está falando aqui, que fez, ou que Cristo nos fez assentar com ele lá. Por pior que seja a tempestade, por pior que seja a crise, nós estamos ligados a um Deus vivo e poderoso. Amém, irmãos? No outro texto interessante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreveu o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Versículo 18, ele disse: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20, Paulo diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu vou falar de novo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você acredita que você é embaixador de Cristo? Você acredita mesmo? Não, estou falando sério. Você acredita mesmo que você é embaixador de Cristo? Que ele diz o seguinte: como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, e lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Tem essa visão espiritual, celestial. 21, Deus tornou pecado para nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Paulo quis dizer aqui? Simples de você entender. Se você buscar no dicionário, se você buscar no Google, por exemplo, coloca lá embaixador. O que é embaixador? Quem é embaixador? Uma das definições é a graduação mais elevada de um representante de um governo junto a outro. Ele é emissário, ele é mensageiro, enviado, ele é um anunciador. Um embaixador reside em outra nação que não é a sua. E nesta nação onde o mesmo reside, o embaixador trata dos interesses da sua nação, junto ao governo local. Outra característica também muito interessante que merece a nossa atenção é que um embaixador é sustentado
e provido pela sua nação. Quero fazer uma comparação com você aqui, meu irmão. Por exemplo, o Brasil aqui tem várias embaixadas. Uma delas é dos Estados Unidos. Você acha que o embaixador que está aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil, você acha que ele está preocupado se aqui tem crise ou não? Um cara que pertence, a cidadania dele é um dos países mais ricos do mundo. Você acha que ele aqui, tentando fazer negócios, tentando falar do seu país para o Brasil, você acha que ele está preocupado que tem uma crise aqui? Não. Por quê? Primeiro, porque o sustento dele não vem do Brasil. O sustento dele vem dos Estados Unidos. Pode ter crise, pode ter dificuldade aqui, ele vai receber o salário dele normalmente. Porque não vem do Brasil, vem dos Estados Unidos. Isso você pode pesquisar, embaixador. Segundo, a casa, o local onde é embaixada, aquilo ali é considerado território americano. Para você entrar lá, você precisa fazer ficha, cadastrar e pedir autorização e capaz de eles liberarem ou não você entrar. Ali é considerado território americano, porque é a embaixada de outro país naquele lugar. Bom, aí Paulo fala o seguinte: irmãos, Cristo nos constituiu embaixadores do Senhor. O que a gente faz como embaixador? Meu irmão, tem crise aqui. Nós não somos dessa terra. Amém? O que a Bíblia diz? Jesus falou, nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é lá nos céus com o Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Eu vou te mostrar num texto daqui a pouco. Se nós somos cidadãos dos céus, nós somos embaixadores de Cristo aqui. Meu irmão, espera um pouquinho. O pior que seja a crise que está aqui, da onde vem o teu sustento? De onde vem? O céu tem crise? Você acha que Deus está agora com a mão no queixo assim, está tão difícil a situação? Sim ou não? Deus está sentado no seu trono de glória, com o poder em toda a sua mão, controlando todo o universo. E os anjos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se a gente começar a crer na palavra e não no que a mídia, televisão, internet, rádio fala, se nós passarmos a acreditar mais na palavra, a nossa vida vai ser diferente, nós vamos ser abençoados. Que, por exemplo, Paulo, ele pregava um evangelho que em Mateus 4,17 diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Paulo pregava o evangelho, as boas novas que vinham dos céus, trazendo boas novas para as pessoas. Por isso que eu disse no começo que Jesus, cristianismo, evangelho, não é religião, porque ela não prende, ela não mata, ela não destrói, ao contrário, ela transforma, ela dá vida e vida com abundância. Jesus veio para isso. Por isso que segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo escreveu, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo falou, por causa disso, dessas questões todas que eu estou falando para vocês, de todos os lados nós somos pressionados, mas a gente não desanima. Ficamos perplexos, mas a gente não se desespera. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Segundo Coríntios 4,16, ele continua dizendo, por isso a gente não desanima. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, eu não sei se você entende isso, mas ele está querendo dizer o seguinte, nós estamos ficando velhos. Estamos ficando velhos. Hoje mesmo, na hora do almoço, brincando com meu neto, eu vi aquele menino já está crescendo. Fala assim, realmente eu estou ficando velha.
que há 20, 30 anos atrás eu segurava o meu filho. Agora, 30 anos depois, eu estou segurando o meu neto. Realmente eu estou ficando velho. E Paulo está dizendo, apesar da gente estar se desgastando exteriormente, se bem que tem uns que, como eu, vai ficando velho, vai ficando mais bonito, mais charmoso e tal, né? Enfim, eu não sei nem porque a minha mulher casou comigo, porque ela era bem feia naquela época, né? Que Jesus é misericordioso. Hoje ela tem, né? Hoje ela tem orgulho de mim. Vamos lá. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, nós estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha o que Paulo falou, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Não naquilo que se vê, perdão, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Visão celestial vai além das circunstâncias, vai além dos problemas, vai além das dificuldades. Visão celestial é outra coisa. Por isso que para a igreja de Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo escreveu o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como eu já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Aí Paulo diz algo importante, guarda no teu coração. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, com tudo isso que Paulo escreveu, ele disse o seguinte, vou te resumir aqui. No dia que eu encontrei Jesus, eu tive uma visão celestial. Aquilo mudou com a minha vida, mexeu comigo. A partir daquele dia, os meus conceitos caíram por terra. Os meus preconceitos foram destruídos. Os meus pensamentos de religião, de coisa, foram todos asfixiados, foram todos removidos pelo Evangelho de Jesus Cristo que mudou a minha vida. Então, a partir daquele dia, eu passei a ter uma visão celestial. Eu passei a ver coisas que eu não via. Eu passei a valorizar mais as coisas que eu não vejo, que são eternas, do que as coisas que eu vejo e são transitórias. Eu passei a viver uma vida diferente. A partir daquele dia, nós passamos, pelo menos eu, disse Paulo, a ser cidadãos dos céus. Agora eu sou cidadão dos céus, porque Cristo entrou na minha vida, mudou o meu ser. Ele me deu uma visão celestial. Agora eu não sou qualquer um, eu sou um embaixador de Cristo nesta terra. E como embaixador, irmão, esqueci de te falar algo, a tua casa, onde você está, é a embaixada de Cristo naquele lugar.
E o diabo só entra quando você permite, porque se você não permitir, o diabo não entra. Ele pode até tentar, mas ele não entra. Ali é território de alguém que é dos céus. Então ali está o anjo do Senhor guardando. Amém, irmãos? Se nós entendermos isso, quantas vezes a gente encara a nossa conversão como Paulo encarou a dele? Quantas vezes a gente encara a nossa conversão como Eliseu encarou a dele? Como Isaías, que olhou e falou assim: vou morrer, eu sou pecador. Mas Deus teve tanta misericórdia dele, Deus mudou a história da vida dele. Como Jesus veio a este mundo, para encerrar aqui eu digo para você, Jesus veio para mudar a história dessa humanidade. E olha que ele conseguiu mudar a história de muita gente. Tanto que o mundo hoje ele é conhecido assim, antes e depois de Cristo. Porque Cristo veio para trazer algo de novo. Jesus veio para transformar a minha vida e a tua vida. Como Paulo disse, as coisas velhas, tudo se fez novo. Porque hoje eu tenho Jesus dentro do meu coração, da minha vida. Eu já não estou tão ligado às coisas materiais, às coisas que eu vejo. Eu estou ligado às coisas espirituais, às coisas que eu ainda não vi. Mas eu creio na palavra, porque a palavra de Deus diz: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou no teu coração, Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Eu estou te falando isso hoje, estudamos sobre isso hoje, para que o meu desejo é que você saia daqui com a visão celestial, visão de reino, se desligar um pouco dessa terra, se desligar um pouco dessas questões que a gente vive aqui tão preocupados. E a gente às vezes se preocupa à toa. Se nós confiássemos mais em Deus, por pior que seja a crise. Meu irmão, para pensar. Se você ler o texto de Elias, Elias estava lá, Deus mandou corvo alimentá-lo, ou pelo menos levar carne para ele comer. Meu irmão, corvo come carne. Eu fico imaginando o corvo com aquele pedaço de carne na boca, falando assim: caramba, Deus quer que eu leve para ele, está tão gostoso. Mas Deus falou para levar para Elias, eu vou levar. E chegando lá, Elias pegou e comeu. Porque Deus guarda, sustenta, abençoa aqueles que nele confiam. Pode estar faltando vaca no curral, pode estar faltando carne lá no açougue, mas se precisar, Deus manda lá do céu, lá da embaixada celestial, da morada celestial, na verdade, para a gente aqui. O que a gente precisa fazer é só ter uma visão espiritual, celestial. E essa visão Deus quis nos dar no dia que a gente aceitou Jesus. É que muita gente hoje aceita Jesus, você aceita Jesus, tal, porque eu vou batizar, porque todo mundo está fazendo, para eu não ir para o inferno, né? Eu vou, tal, mas continua nas mesmas práticas, mentindo, roubando, adulterando, prostituindo, enganando os outros, falando isso, falando aquilo. Vem na igreja, vem no domingo, adora a Deus, canta, vai embora, continua a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas durante a semana. Aí vem no outro domingo, nesse domingo acho que eu não vou porque eu estou cansado, eu vou deixar para o outro. Aí no outro domingo ele fala: eu também não vou, mas tem ceia, mas eu não vou participar da ceia. No mês que vem eu participo. Tá bom, eu vou vivendo a vida. Também não é bem assim, não é assim que Jesus quer. Longe disso. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer te dar um jeito de falar novo, um jeito de pensar novo, um jeito de ver novo, que talvez até hoje eu e você não tenhamos, mas Ele está aqui hoje para mudar a história da minha vida e da tua vida. Basta a gente querer. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.